Fala galera, tudo bem? Vamos agora para uma correção do nosso simulado do Espaço Humanas, tomando como referência as questões de filosofia e sociologia. Já na questão 1, nós tomamos como referência o pensamento de Platão, e o comando já nos leva a algo que é bem direto, né? Ele precisa que a gente saiba, ele necessita que a gente saiba, né, a principal concepção da construção do pensamento de Platão, onde no próprio texto ele faz uma menção da relação entre alma e verdade, não é isso? Então vamos lá. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a concepção de verdade em Platão, é correto afirmar que A, o conhecimento inteligível é compreendido como verdade está contido nas ideias que a alma possui? B, a verdade reside na contemplação das sombras refletidas pela luz exterior e projetadas no mundo sensível? C, a verdade consiste na fidelidade e como Deus é o único verdadeiramente fiel, então a verdade reside em Deus. D. A principal tarefa da filosofia está em aproximar o máximo da alma do corpo, aproximar o máximo possível a alma do corpo para dessa forma ter a verdade. Ou é, a verdade encontra-se na correspondência entre o enunciado e os fatos que ela aponta no mundo sensível. Essa faz uma menção diretamente ao pensamento de Aristóteles, da praxis aristotélica. Essa D aí está errada porque ela faz alusão de que o mundo inteligível que aproxima a alma do corpo. Sabemos que não, para Platão, né? A alma ela faz parte da concepção do ser humano e ele consegue compreender isso a partir do mundo das ideias, e o fomento vem a partir da filosofia. Essa C é uma questão que faz menção a um autor que deu uma ressignificação ao pensamento de Platão lá no século III depois de Cristo, que é o Santo Agostinho, onde ele vai contribuir diretamente com o movimento dentro da Igreja Católica, que ficou conhecido como escolástica, tudo bem? E aí, dentro dessa projeção, a B foge diretamente disso, que fala do mundo das sombras. Alternativa A é a única alternativa correta. O conhecimento inteligível, compreendido como verdade, está contido nas ideias que a alma possui. E aí, para que a gente possa ir seguindo, nós temos outra questão vinculada à filosofia e sociologia, que é a questão número 4. A questão número 4 vai tomar como referência, né, o conceito de cultura, que cai todo ano no Enem. E aí eu trago sempre um conceito de cultura, alguma questão vinculada à cultura, porque muitas vezes a gente subestima. A gente acha que por ser cultura o conhecimento é tranquilo, a prova vai estar pronta e nós vamos começar a seguir sem nenhum tipo de problema. Então, vamos lá. Posso dizer que as diferenças culturais existentes na humanidade são explicadas e compreendidas, entre outros fatores, por meio do processo de socialização. A escola é um importante espaço desse processo. Por quê? E aí, dentro desses direcionamentos que nós temos, você vai ter a alternativa A errada, porque ela diz mais ou menos o seguinte: a escola é um importante processo de socialização porque proporciona a educação formal, que é um instrumento relevante na manutenção das realidades socioculturais, uma vez que apenas os membros mais velhos de uma dada sociedade determinam o modo de ser, agir e pensar de novas gerações. Sabemos que não. O principal erro aqui, né, é porque a escola pode ser sim um instrumento relevante na manutenção das realidades socioculturais, uma vez que os membros mais velhos, não, os mais jovens também aprendem uns com os outros. É por isso que existe a socialização primária e a socialização secundária, tudo bem? B. É possível perceber em diversas salas de aula o caráter formal e informal da educação, pois alunos e professores trazem consigo uma bagagem cultural que se manifesta espontaneamente em situações diversas. Sim, está correto. Exatamente porque a sala de aula tem um processo formal, que é o letramento ou a escolarização, que nós estamos ali para aprender o que cabe, né, no nosso processo formativo para as profissões, e informal porque é a troca de experiência. Isso é o que faz o processo de socialização extremamente importante para a nossa bagagem cultural. A C está errada porque diz assim: transmite modelos sociais de comportamento homogêneo, uma vez que as diferenças sociais e culturais entre as pessoas garantem e dinamizam esse processo educativo. E existe um contrassenso. Se tem um dinamismo no processo educativo, não é um comportamento homogêneo, você tem comportamento extremamente heterogêneo.
onde você vai ter pessoas que aprendem a realidade objetiva de forma subjetiva, ou seja, você pode ter pessoas que têm acesso ao mesmo tipo de conhecimento, mas que elas possam ter acesso, né, a partir de concepções diferentes. Então, elas podem entender a vida dentro de projeções diferentes. Então, a alternativa correta, alternativa B, essa está errada por esse fator. E D, busca ampliar ações afirmativas por meio de diálogo com outras entidades, ou seja, o interculturalismo, baseando-se na eliminação das diferenças socioculturais. Não. A alternativa D foge completamente da proposta da questão e também não se aplica o que ela propõe. Aprender e ensinar aspectos culturais são processos que manifestam em momentos e lugares específicos. Não. O indivíduo aprende tudo dentro da sociedade, porque a realidade dele é formada a partir do processo de socialização primária e secundária. Se a gente marca essa alternativa, a gente está entrando numa contradição enorme, porque significa que pessoas que não sabem ler ou que não passaram pela escola não foram socializadas. Sabemos disso que não. Tá bom? E aí vamos avançar. A próxima questão agora, a questão número 10, salvo engano, é a questão sobre Maquiavel. Isso. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com um dos poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros que, por piedade, permitam os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo. O tipo de Estado fundamentado pelo exceto acima foi questionado, superado pelo ideal o quê? Socialista, ao defender a Revolução Proletariado, liberal, impulsionado por revoluções burguesas, renascentista, que afirma a supremacia humana, medieval, impulsionador das monarquias teocráticas, ou anarquista, defensor da superação da organização estatal. Nesse caso, a alternativa que vai dar conta é a alternativa B. Por que a alternativa B está correta, Genô? Porque nesse caso, ele foi superado pelo ideal, né, liberal, porque nós tivemos revoluções que garantiram as liberdades dos indivíduos e, ao mesmo tempo, conseguiram, né, chegar a firmar o propósito, né, de garantir as liberdades individuais, abrindo mão da crueldade ou da força, digamos assim. Tá bom? Alternativa B, alternativa correta. Eu acho que essa questão é de nível difícil. E uma atenção. Maquiavel não caiu nos últimos anos do Enem, no último ano do Enem, na verdade, nem Maquiavel, nem a teoria contratualista. Então, vamos fazer uma menção de que nesse ano Maquiavel pode se fazer presente na prova, tudo bem? E aí vamos lá, para que a gente possa avançar, vamos para a questão número 14. Questão número 14 vai trabalhar a história da filosofia para saber se você conhece, né, a característica predominante do período do pré-socrático, tudo bem? E aí essa questão número 14, você vai escolher como alternativa correta a alternativa D. Busca de os pré-socráticos, esse período ficou caracterizado por uma busca de uma explicação racional para a totalidade da realidade, seu princípio básico e ordenação. E aí a ideia de buscar a explicação sobre o que era o cosmos a partir da lógica, e por isso que chamamos de cosmologia, e buscando um princípio básico organizador que nós chamamos de arché, ou arqué, né? A arché, ou arqué, é um período, um processo muito importante em que os filósofos da época procuravam uma partícula organizadora para dar sentido às ações. Então, a alternativa correta, nesse caso, a alternativa D sobre os pré-socráticos. A alternativa A está errada porque diz assim: desenvolvimento de doutrinas voltadas para os exercícios da alma e para a realização do bem-estar individual. E aí foge completamente da proposta do período e só vai ser discutido por Platão e Aristóteles, cada um dentro de uma configuração diferente, um pouco depois, tá bom? B. Enfoque nas questões humanas, sua capacidade de conhecer, de bem agir e engajar-se na cidade. E aí é legal, porque isso é um período depois dos pré-socráticos, que é com os sofistas, tudo bem? E aí você vai ter isso com Gorgias, né, com Alcebiades e por aí vai. Então, é um pouco depois disso, que aí surge até o período antropológico, né? O período cosmológico é substituído pelo antropológico. E aí, C.
Sistematização dos conhecimentos dos predecessores, organizando e compartimentando-os. Isso aí é legal porque quase ninguém sabe, mas aí é que vem a perspectiva de você viver o enciclopedismo, né? Que começa com Denis Diderot, né? O filósofo iluminista, tá bom? E a produção de argumentação racional e sistemática para sustentar a impossibilidade de se alcançar a verdade. Aqui é dentro, né, da perspectiva das escolas do período helenístico, certo? Isso aqui vai se remeter ao pirronismo, tá bom? Então, a alternativa correta nessa questão número 14, a alternativa D, é uma questão muito fácil que você não poderia ter perdido. Questão 15. Questão 15, Durkheim, Sociologia Clássica, né? Vai discutir a questão do crime, né? E a questão do direito. Então, a questão 15 vai ter o seguinte comando dentro dessa projeção. De acordo com seus conhecimentos sobre Durkheim, em resposta ao questionamento formulado pelo autor, é correto afirmar que a reação que resulta em uma pena emana em quê? E aí a alternativa correta, a alternativa emana da sociedade, pois quando o atentado é dirigido ao indivíduo, ele deve ser considerado como um atentado à própria sociedade. A alternativa A diz assim: emana da sociedade, pois quem sofre os atentados são os mesmos membros da sociedade e não a própria sociedade. Não. Quando um indivíduo sofre algum tipo de queixa, a sociedade também sofre, exatamente porque tem uma reação em cadeia, né, a partir das instituições que o indivíduo dialoga. B. Do indivíduo, pois a pena, uma vez pronunciada, passa a ser uma punição individual e deixa de ser relação com a sociedade. Não, a relação com a sociedade se perpetua. C. Da sociedade, pois quando o atentado é dirigido ao indivíduo, não se deve ser considerado como atentado à própria sociedade. Também não. E D. O indivíduo, pois quem sofre atentados remessas são os membros da sociedade e não a própria sociedade. E aí, a alternativa correta, a alternativa é. Porque um indivíduo, quando ele sofre um atentado é dirigido ao indivíduo, ele deve ser considerado como atentado à própria sociedade, porque o indivíduo é vinculado a uma instituição e a instituição exatamente vai se reorganizar em cima desse direcionamento, tá bom? Questão difícil, tá? Mas é uma questão muito bacana, muito interessante, que nos ajuda a discutir, inclusive, o conceito de fato social a partir do crime. Para Durkheim, em toda sociedade existem contravenções à lei, existem contravenções à pena. Não significa que Durkheim faz apologia ao crime, pelo amor de Deus, pare de ouvir de forma inadequada. Estou querendo colocar que Durkheim entende que toda sociedade tem alguém que questiona as regras. Claro, se você tem um índice alto de violência e de criminalidade, você está vivendo em estado de anomia, tudo bem? Então não se caracteriza mais como fato social, e sim como um processo anômico, ou seja, um caos estabelecido devido a algumas prerrogativas. Vamos agora para a questão número 17. Eu acho uma questão muito legalzinha, porque ela vai falar sobre os estoicos, né? Tão em alta dentro dessa prerrogativa. Então é legal porque é uma questão que é básica para entender e que nos ajuda a refletir. Os estoicos fiavam-se em uma distinção entre a causa antecedente ou extrema e a causa principal ou interna, com o intuito de explicar como seres humanos são parte da rede de interconexões causais, de modo que haja espaço para a responsabilidade pessoal. A justificativa estoica consiste em fazer das causas internas, embora não das externas, as causas principais das ações humanas. Embora o ambiente haja sobre nós de um modo que não está em nosso poder, nossas reações estão em nosso poder, visto que dependem de nosso estado interior. A visão da beleza provoca amor em um homem desgovernado. A visão da beleza é a causa antecedente. A reação da pessoa está no momento em seu poder, visto que sua atitude amorosa com a beleza física é, afinal de contas, parte de uma constituição interna, e não a causa pela impressão externa. Que elementos e condições tornam o homem feliz? De acordo com os antigos, né? Essa era uma preocupação existente. Uma das perspectivas filosóficas sobre o tema era a dos estoicos, que afirmava, entre outros fatores, o quê? Ou seja, a questão dava a volta toda, né, para perguntar se a gente compreende a concepção que ele tinha, né, que a filosofia estoica tinha. E aí, dentro desse direcionamento, para que a gente possa avançar, a alternativa A está errada. A felicidade é alcançada através da busca pelo prazer moderado, porque isso é uma tese epicurista, tudo bem?
D. Alcança a felicidade aquele que consegue a satisfação plena dos seus desejos. Felicidade é fundamentalmente prazer, pois tudo no mundo é matéria. Sabemos que não. C. A felicidade só é alcançada no âmbito social, ou seja, o indivíduo será feliz e a comunidade plenamente organizada feliz. Tese aristotélica do conceito de eudaimonia, né, e justa medida. Esse conceito, inclusive, está num livro chamado Ética Nicômaco, que ele escreve direcionado ao seu filho e ao seu pai. B. Consegue atingir o bem supremo, o seu fim bem supremo, aquele que atua conforme a virtude essencial, ou seja, a razão. E aí é uma alternativa que a gente poderia marcar. E a é feliz aquele que vive de acordo com a ordem cósmica, aceitando e amando o próprio destino nela escrito. Então, nesse caso, por que a A está mais certa do que a B? O que nos conseguimos atingir o bem supremo e a felicidade a partir da razão está correto. Mas aqui a A acrescenta outra coisa. É feliz aquele que vive de acordo com a ordem cósmica, aceitando e amando o próprio destino. Ou seja, é feliz aquele que entende que todos os acontecimentos fazem parte das suas ações e que esse direcionamento é extremamente importante para que a gente possa entender, né, dentro dessa perspectiva, né, que tem coisas que dependem de nós e tem coisas que não nos dependem. Então precisamos apenas aceitar as ações. Marco Aurélio, inclusive, criou um termo chamado nihil com H, nihil mirare, exatamente para explicar esse direcionamento. Nietzsche, lá na frente, pega esse emprestado dos estoicos e cria o termo, né, amor fati. Tudo bem? Então, é uma alternativa correta, alternativa A, uma questão que eu digo de nível muito difícil, tá bom? E vamos agora à questão número 21, isso que vai trabalhar a cultura, processo de socialização. Dentro da questão número 21, alternativa correta, alternativa C, né? Que aí vai falar sobre os hábitos, né, alimentares e as influências dentro do processo. E diz assim: fatores biológicos e a construção de hábitos alimentares no processo de socialização da criança são determinantes na obesidade infantil. A A vai biologizar as coisas. O fato de pais obesos serem obesos indica que a causa da obesidade é necessariamente genética. Não, não necessariamente genética, porque exatamente você vai ter alguma perspectiva que mostra o contrário. B. Escolarização e incidência de obesidade infantil são diretamente proporcionais. Para de ler aí. Revelando equívocos de conceito sobre alimentação e saúde. Sabemos que não. D. A interdição das crianças da televisão é uma pedida para a eliminação do risco da obesidade infantil. Também não. Não é condição. E é. O sedentarismo, a superalimentação e o ambiente no qual as crianças são educadas são fatores de obesidade infantil circunscritos aos povos de origem anglo-saxã. E aí é um determinismo biológico muito forte que não cabe diretamente a essa perspectiva. E agora, vamos aqui para a questão número 26. Questão difícil, que vai falar sobre a ideia do senso comum e da ciência, né? E nessa questão número 26, alternativa A é a alternativa correta, né? Porque, né, a visão do senso comum que é desmistificada é a ideia de que existe um conjunto de teorias imutáveis, não é isso? Então, é interessante a gente poder refletir sobre isso, como, por exemplo, o conceito de ideologia tem uma interpretação para Marx, tem uma interpretação para Gramsci, tem outra interpretação para Lenin, só para vocês entenderem, tá bom? E aí, a alternativa correta, a alternativa A, o B, a B, consenso de áreas diferentes também não, coexistência de ideias antagônicas também não, né? O texto vai desmistificar a ideia do conjunto de teorias imutáveis, né? E D, o avanço das pesquisas interdisciplinares, ou a presença de saberes empíricos. Questão difícil, mas a alternativa correta, né, é tentar desconstruir dentro dessa perspectiva, né, o conjunto de teorias imutáveis. Essa 27 você não poderia errar porque trata sobre a concepção, né, sobre morte. E aí a alternativa correta é a alternativa C, né, porque dentro dessa projeção, né, dentro dessa perspectiva,
Marco Aurélio, né, a filosofia permite compreender que a morte é um processo de uma natureza e assim evita que nos angustiemos por ela. Ele pega esse emprestado do próprio Epicuro e do Sêneca, né? Epicuro não era estoico, mas deixou algo parecido sobre isso. O Sêneca desenvolveu e o Marco Aurélio criou um conceito que é o conceito memento mori, né? Que vem sendo explicado dentro dessa projeção aí, tudo bem? Além disso, além dentro dessa projeção, dentro dessa perspectiva, a diz que a morte é um grande mal, erramos. A B, Marco Aurélio, devemos buscar a fama, a riqueza e o maior prazer, também não. D, só a fé em Deus e em Cristo pode libertar o homem do temor da morte, e aí isso é uma prerrogativa do neoplatonismo, né, de Santo Agostinho. E para Marco Aurélio, o homem participa de uma realidade divina. Também não, isso também é de Santo Agostinho. E para que a gente possa avançar, além da questão número 27, nós vamos para a 35. A 35 é uma questão que fala sobre gênero e sexualidades. Atenção que esse ano vai ter uma discussão dentro que envolva discussões envolvendo a relação gênero e sexualidades na prova do Enem. Fique atento a isso. E vamos lá. A alternativa correta aqui, né, onde a gente vai ter essa perspectiva, onde vai ter os indivíduos, né, que vão se reunir, né, para discutir a, a questão de como os familiares devem lidar com a homossexualidade de seus filhos, de jovens e adolescentes. A alternativa correta vai ser a alternativa D. A necessidade de superar o medo e a discriminação. Tudo bem? Então, a alternativa D é a alternativa correta. Os pais se reúnem exatamente com o objetivo de tentar superar o medo, né, das retaliações sociais devido à orientação de gênero e à expressão de gênero e à identidade de gênero dos seus filhos, né? E a discriminação também passa a ser uma pauta com o objetivo de ser evitada. A liberalidade frequente dos pais homossexuais, sabemos que não. As normas legais que amparam os homossexuais, poderia ser, mas a discussão é mais ampla em cima da alternativa correta, que é a alternativa D, até a fonte da questão nos leva para isso. C. A participação político-partidária dos grupos LGBT, também não. A tentativa de atrair os consumidores gays, sabemos que não. Né? Quem faz isso muito bem é o marketing inclusivo do modo de produção capitalista. E aí, para que a gente possa avançar, vamos para a questão número 38. Questão difícil que vai falar sobre o senso comum, né? E a alternativa correta é a alternativa A, né? Quando a gente vai ter essa discussão do Boaventura, A diz assim: o senso comum, como conceito filosófico, surgiu no século XV e representou o combate ideológico dos trabalhadores contra a burguesia. E aí você vai ter, né, dentro dessa projeção, essa questão número 38. Não, essa aqui não tá certa, não. Deixa eu ler as outras. Perdão, gente. Porque no século não surgiu com esse objetivo, né? B. O conceito de senso comum faz parte do projeto político de ascensão da burguesia ao poder. Mas ao alcançar o poder político, a burguesia passou a desvalorizar o senso comum com conhecimento superficial, ilusório e preconceituoso. Aqui está a alternativa correta, tá? Ele é subjugado, esse conhecimento, exatamente devido a essa projeção. Então, a alternativa B é a alternativa correta. C. A oposição entre ciência e senso comum deve ser estudada tendo como parâmetro uma oposição de luz e trevas. Não, isso é uma perspectiva do iluminismo e devemos rechaçar essa perspectiva. D. O senso comum é associado à complexidade, ao contrário da ciência que está saturada de negatividades como a falsidade, superficialidade e preconceito. Sabemos que não, geralmente é o contrário e foge diretamente da prerrogativa. O senso comum é disciplinar e metódico e não se reproduz espontaneamente no cotidiano das pessoas. E é o contrário, ele se reproduz espontaneamente, sim. Questão número 40. Uma questão que vai falar sobre globalização, né, dentro dessa perspectiva. Alternativa correta, né, a alternativa é, que é o principal conceito de mundialização, né, de globalização. Por meio da ideologia associada à mundialização do capital, ampliou-se o fetiche das mercadorias, o qual se reflete na resposta social às marcas. Isso. E aí,
você vai tomar como referência, né, como todos os dias esse anoitecimento das marcas faz com que o processo de fetichismo na mercadoria, discutido por Marx e bem estudado pela Escola de Frankfurt a partir do início da globalização, ainda se faz presente, tudo bem? Diz assim: a atual tendência do capitalismo globalizado é produzir marcas que estimulam a conscientização em detrimento dos processos de alienação. Pelo contrário, até a conscientização hoje é um instrumento de alienação. Basta ver as empresas que dizem que fazem, sei lá, um processo ecológico de proteção ambiental e os produtos que elas vendem são supervalorizados. B. O capitalismo globalizado, ao tornar-se humano desideologizado, aproximando as ideias marxistas contra o ideal de humano. E acontece um movimento geralmente oposto. C. Graças às marcas e à influência da mídia em sua atuação educativa, as pessoas tornaram-se menos sujeitas ao consumo. Claro que não. E D. O trabalho ideológico em torno das marcas solucionou as crises vividas desde a década de 60 pelo capital oligopólico. E também sabemos que não, né? Foge completamente da perspectiva que temos. Temos agora mais algumas questões para fechar esse comentário. Deixa eu ver. Essa questão número 43 é nossa, né? Essa questão número 43 vai falar sobre a questão da ciência, né? E aí você vai ter uma questão simplória, porque é de jeito que o Enem pede para você treinar uma coisa. Amiguinho, amiguinha, não atribua juízo de valor às suas questões. Não atribua juízo de valor às questões do Enem. Você não vai pensar numa questão de acordo com o que você acredita. Pare com isso. Você vai se organizar a partir de outra projeção, tá bom? Então, a alternativa que vai dar conta dentro desse direcionamento é a alternativa A. A evolução da ciência está de modo questionável associada à época, na forma de viver e de pensar de uma época. Então, cada ciência ela se constrói em cima de um contexto, tudo bem? Os acontecimentos sociais, os fenômenos, impulsionam o modo como a ciência passa a se conceber. Vamos imaginar que no início do mundo informacional, nós tínhamos a sociedade líquida do Bauman. E agora, com a consolidação do mundo informacional, nós temos a sociedade do cansaço do Byung-Chul Han, percebe? Então as coisas vão se reorganizando. Então, a alternativa correta, né, dentro dessa projeção, alternativa A. E agora, a questão 44 vai tomar como referência, né, um direcionamento que é interessante para que a gente possa entender, né? Com base nos textos que comentam sobre a função dos mitos da Grécia arcaica, assinar a alternativa correta. Que entre nós, a Grécia arcaica é um conceito pouco usado, mas quando vem no Enem, ele também faz menção à parte da Grécia antiga, tá certo? Então, essa questão número 44, alternativa correta, alternativa C. Os mitos homéricos serviram de base para a educação, formação e visão do homem, né, visão de mundo que o homem grego possuía. Em seus cânticos, Homero justapõe conceitos importantes como harmonia, proporção e questionamento a respeito dos princípios, das causas e do porquê das coisas. Embora todas essas instâncias apresentam-se como tal, os mitos não deixavam o caráter mágico, fictício e fabulado que eram narrados. Qual é o erro da A? De acordo com os poemas homéricos, Deus em nada poderia interferir no destino dos humanos. Parei de ler aí. Interferiam sim. A influência está em cima disso. A credibilidade da mitologia, a função pedagógica também passava pela influência, né, dos deuses nos destinos humanos. B. As poesias de Homérico sempre mantiveram a função de educar o homem grego para o pleno exercício da vida racional. Parei de ler aí, não era o exercício da vida racional, mas a vida cotidiana, tudo bem? A razão só vai ser começada a projetar com os pré-socráticos, né, um pouco depois. E aí vamos lá. D. Alternativa D. O mítico já era pensamento. A fórmula os versos de sua poesia, Homero inaugura uma modalidade literária bem singular no Ocidente. As ações dos deuses e dos homens, por exemplo, sempre obedeceram a ordem pré-estabelecida, ao qual revelou uma lógica. Parei de ler porque tem duas falhas aqui. Inaugura uma modalidade literária. Não inaugura porque já existia no Egito Antigo, né, a mesma concepção de trazer as alegorias, né? Os egípcios eles escreviam nas paredes as representações
e faziam rodas de conversa e faziam, projeções sobre a origem do Egito Antigo. E outra coisa, né, é que não tem nada de lógica racional em cima disso, tudo bem? E os mitos tiveram função meramente ilustrativa do caráter na educação do homem grego. Não, não foi meramente ilustrativo, foi prática. Então, você tem a alternativa correta, a alternativa C, por esses motivos apresentados. Essa 45 é uma questão legal, porque nós estamos insistindo dentro desse assunto, porque devido ao pós-pandemia, então pode ser que nesse ano na prova do Enem tenha algo vinculado à perspectiva da morte, tá bom? Então, a alternativa correta aqui é só você fazer uma leitura a partir do texto, do Epicuro, a alternativa é: a espera da morte é um sofrimento tolo para aquele que a espera. Porque ele vai querer colocar no texto todo, né, eh, tomar como base a ideia da morte. Ele até diz assim: não existe nada terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. Então ele até chama de tolo, né? Ah, tá errado porque diz assim, a morte por ser um estado de ausência da sensação não é boa. E aí atribui um sentimento irracional à morte, sabemos que não. B, a vida deve ser considerada em função da morte certa, também sabemos disso que não. Ele não defende isso. O tolo não espera a morte, mas vive apoiado em suas sensações e nos seus prazeres. Não, ele não vive apoiado nisso. O ideal é que ele não viva apoiado em nada, mas sim em ser feliz, moderando os prazeres. D. A certeza da morte torna a vida terrível. Sabemos também que não. Então, a alternativa correta, a alternativa é. Eu espero que vocês tenham gostado dessa correção. Nós nos colocamos à disposição. Estamos iniciando o segundo semestre. Não deixe de estudar, não deixe de se dedicar, não subestime a filosofia e a sociologia, porque cai no Enem, são 15 questões. Outra coisa, ela vai te ajudar na redação, você sabe como mobilizar esse repertório. E outra coisa mais importante, ela também vai te ajudar a se sentir mais vinculado, né, a como as questões de humanas também são interligadas. Então, bons estudos, estamos à disposição e não deixe de estudar filosofia e sociologia. Um abraço, tchau, tchau, valeu!